Então, o início da minha participação deu-se de forma voluntária no início da década de 90. Aí é que eu passei a conhecer o trabalho da Associação dos Amigos do HC. Na época, a pessoa que coordenava era a doutora Oda Salamuni, que fazia um trabalho social maravilhoso dentro do hospital, mas mais voltado às famílias dos pacientes de todas as modalidades, né? Aí, depois disso, veio o Dr. Fernando Miranda, que, de forma privilegiada, identificou o potencial imenso que uma associação como essa dos Amigos do HC poderia desenvolver em projetos e tudo. E aí, depois disso, o céu foi o limite e as pessoas começaram a aderir e transformaram com toda essa participação das diretorias múltiplas e da coordenação do Dr. Fernando, nessa potência nacional que é hoje a Associação dos Amigos do HC. No começo, eu participava do grupo que estava reorganizando. É claro, todo mundo dando sugestões, Dr. Fernando coordenando e deu o norte, todos participaram, tinham outras pessoas também. Depois disso, ele idealizou a Nuit de Noël. A Nuit de Noël era um baile, a rigor, que acontecia no Clube Curitibano e que, através desse baile, esse baile funcionou como uma moldura para que a sociedade curitibana e paranaense pudesse visualizar a Associação dos Amigos com novos olhos e visualizar o potencial de participação da própria comunidade dentro da entidade. Então, os primeiros anos foram de divulgação das várias comissões. Então, pense uma entidade que partiu assim de um grupo muito pequeno para um potencial de mais de 2.000 pessoas envolvidas em todas as áreas do hospital. Isto porque, dentro deste planejamento idealizado pelo Dr. Fernando, ele instituiu as comissões que cuidavam dos vários serviços, dos vários andares, e as pessoas foram aderindo. Algumas porque tinham tido naquela área algum envolvimento, tinham passado pelo hospital como pacientes ou tiveram alguém da família, outros porque tinham passado pessoalmente por alguma patologia, alguma coisa que foi ajudada pelo Hospital de Clínicas. Então, houve um vínculo muito profundo dessas pessoas todas. E essa Nuit de Noël, ela acontecia uma vez por ano, sempre no Clube Curitibano. Mas eu lembro que durante a organização, durante os muitos anos, nós éramos igual os saltimbancos, nós ficávamos organizando o evento num espaço cedido. Uma vez numa sala do próprio hospital, outra vez numa parte underground de um banco, a outra, e fomos indo até que fomos para o Palácio do Stá, que hoje faz parte do complexo de eventos do Castelo do Batel. Um ano estivemos lá, no outro estivemos no shopping, bem no Batel, ali, o Shopping Cristal, já com a participação da Lilian Vargas, que era a coordenadora do evento. E sempre, ao longo de todos esses anos, a Nuit de Noël executava as determinações da diretoria. Então, a primeira newsletter foi feita sobre os auspícios da Nuit de Noël. Então, a Nuit de Noël custeou este primeiro exemplar e nós tivemos profissionais de várias áreas que se doaram voluntariamente, outros dentro do possível, profissionalmente, para que isso se consolidasse. Então, a newsletter da Associação dos Amigos, a primeira foi feita através da Nuit de Noël, que contou várias histórias. Nós tínhamos um profissional, eu acho que era o Carlos Macchia, que fazia toda essa pesquisa, todas as entrevistas, e conversando com o presidente e com outras pessoas, presidente na época já o Dr. Fernando, com outras pessoas da diretoria, ele levantava os tópicos que eram necessários, que já estava sendo realizado. Isso acho que foi uma alavanca, uma ferramenta fantástica para o crescimento da entidade.
Bom, nós tínhamos uma equipe de 3 pessoas e tínhamos mais uma equipe de mensageiros que levavam os ingressos. Então, nós primeiro organizávamos a parte prática. Então, os convites eram feitos, nós tínhamos amigos que faziam esse layout, outros amigos de gráficas que imprimiam esses convites, e aí nós começávamos a contatar as pessoas por telefone e por reuniões, e as pessoas iam aderindo, iam assumindo, porque nós tínhamos 20 patronesses, muitas vezes, cada uma delas assumia um número de venda de convites. Então, nós distribuíamos para as pessoas e depois elas prestavam contas. Para isso, nós tínhamos sempre conosco o vice-presidente, que era coordenador da parte financeira, e ao final do evento nós tínhamos uma auditoria, que checava tudo que tinha sido feito. Então, nós guardávamos os convites vendidos, os convites não vendidos e prestávamos contas dos que foram vendidos e pagos e dos não vendidos, entregando tudo isso para a entidade. Eu acho que era mais para motivação. Eu acho que a Nuit de Noël, pelo menos de acordo com as primeiras diretrizes, nunca foi um evento para dar lucro. Ele tinha que fomentar a vontade das pessoas de participar de alguma coisa. E o evento era maravilhoso. Nós trouxemos orquestras diferentes, o clube foi totalmente decorado pela Flor de Lis todos os anos, e eles não nos cobraram essas decorações. Muitos serviços foram voluntários, muitas pessoas vinham trabalhar voluntariamente para fazer telefonemas, para ajudar a contatar pessoas. E então você percebeu que a comunidade abraçou esta causa da Associação dos Amigos através do movimento social, do movimento Nuit de Noël. Existia uma comissão que era presidida pela Lilian Vargas. A comissão, como todas as comissões, tinha uma meta. Haviam reuniões, das quais todos nós participávamos. Essa comissão dava as diretrizes de quem seriam as patronesses daquele ano, como deveria acontecer a parte do jantar. Então, enquanto eu identificava, junto ao Clube Curitibano, o buffet do Clube Curitibano e os outros possíveis fornecedores, fazia o levantamento de tudo. Olha, isto vai custar tanto, mas temos um similar, portanto. A diretoria batia o martelo. Este é melhor, aquele é melhor, e aí nós executávamos. A receita eram os convites vendidos, que viabilizava o evento. Nem sempre cobria todas as despesas, porque assim como a newsletter e outras atividades que eram feitas durante este período, eram custeadas pela própria Nuit de Noël. Mas, ao longo desse tempo, nós tivemos vários vice-presidentes financeiros que cuidavam dessa parte, que participavam e receberam não só a prestação de contas que eu e a minha equipe fazíamos, mas também o resultado de uma empresa que era contratada para a auditoria desse movimento. Da primeira edição, eu entrei na metade da organização, porque havia uma pessoa organizando, e ali meio que eu fiquei mais em contato com possíveis doadores, que doavam ou o convite, ou a impressão, ou as flores, ou alguma coisa que pudesse agregar valor ao evento. No segundo, eu fiquei muito feliz porque me convidaram para participar da organização geral, de tudo. Então, eu participava primeiro das reuniões com a diretoria. Hoje, esse ano, nós vamos fazer assim, assim, assim. Pesquisava algumas, às vezes havia algum assunto que eles traziam como relevância e homenageavam uma pessoa em especial, mas isso era sempre uma decisão da diretoria. A minha e da equipe era de implementar e de organizar, de fazer acontecer. A associação, primeiro, ela trabalhou numa salinha dentro do próprio hospital. Depois, próximo daqui, em frente ao hospital, havia um banco que cedeu 2 salas embaixo para a associação e, durante um ano, nós usamos uma das salas como organização. Depois disso, ela foi indo até que compraram esta sede e aí a transformaram nesta casa que abriga tantos amigos hoje, né? Eu acho que almoços eram organizados, ou às vezes reuniões, mas aí nessa parte eu não participava, porque eu tinha uma empresa e eu tinha outras atividades, leilões e feiras, mas eu também viajava, tinha feiras em São Paulo, feiras aqui, e aí nem sempre eu tinha esse tempo
disponível, né? Então, eu não participei de muitos desses outros eventos. Normalmente eram de 3 a 4 meses e durante o ano todo, a partir do mês de março, já se faziam as reuniões, quer dizer, aí já estava clube reservado, já tínhamos orquestra reservada, muitas dessas coisas você faz com bastante antecedência, né? Nesses 4 meses eu não fazia outra coisa senão no Ida no Réu, das 8 da manhã até a hora que fosse, porque tinha as reuniões normalmente eram à noite e a gente participava, então aí era só no Ida no Réu, não tinha como fazer outro evento nessa época. O evento eu começava a organizar 3 dias antes, que aí nós íamos ao clube, eu ia com alguém da equipe, nós montávamos o salão com as mesas, já de acordo com o número de pessoas, mais ou menos, que nós já tínhamos uma previsão, né? Montávamos, aí a orquestra chegava, ia fazer o seu ensaio, nós íamos com toda a equipe de iluminação, de sonorização, para deixar tudo pronto, porque no último dia era só o ensaio final e depois disso as pessoas começavam a chegar na hora do baile. Mas aí já estava tudo marcado, palco marcado, aonde ia ficar microfone, onde as pessoas iam subir, a marcação da orquestra, que depois que as pessoas dessa solenidade social, que às vezes demorava 1h30, quase 2 horas, aí a orquestra já subia, já tinham afinado os seus instrumentos, voltavam e aí se instalavam e aí começava a festa em si. Mas a solenidade, ela sempre fazia muitas homenagens de pessoas que tinham contribuído ou que poderiam contribuir. E isso foi fortalecendo, porque essas pessoas começaram a participar das diversas comissões, participar de eventos de almoço e mobilizar outras pessoas. Então, essa explosão que houve de adesão, ela deveu-se a essa moldura chamada no Ida no Réu. Eu prefiro encarar o evento dessa forma. Ele não era um evento só social, baile de gala. Ele tinha um cunho social muito forte, um apelo social muito forte. E o hospital era esse apelo, as necessidades do hospital. Então, às vezes, em um ou outro alguém doou um respirador, no outro alguém doou e esses equipamentos eram entregues presencialmente no Ida no Réu. Movimentava muitos setores, né? Porque as senhoras da sociedade mandavam fazer roupas, então você contribuía para o econômico da cidade também. Os homens iam de smoking, então tudo isso, e era uma festa muito linda, com surpresas. Um ano nós tivemos uma profissional de chocolates que montou uma mesa na saída de café com chocolates. No outro ano teve um outro agradinho. Então, no outro ano houve lembranças para todas as pessoas. Nós tivemos, inclusive, o próprio Boticário como parceiro, e num ano ele fez um perfume chamado Nuit de Noël. E esse perfume foi vendido para angariar recursos e o excedente veio para a entidade, que acho que nessa época já estava aqui, e continuaram a ser vendidos durante o período. Então, além da arrecadação do evento, também teve a arrecadação do perfume doado pelo Dr. Miguel Kriegs, né, do Boticário. Aí eu já não participei, porque isso não era mais o evento, né? Isso já era uma ação da associação. Mas como havia um telemarketing, o telemarketing deve ter feito tinha esse acesso aos telefones e às pessoas e aos mensageiros que iam entregar. Mas, na época em que ele doou esse perfume, nós estávamos no Batel, naquela casa dos irmãos Tá, que hoje está incorporada ao Castelo do Batel, que são os 2 ambientes, né? E a casa não estava restaurada ainda, mas realmente era uma sede magnífica, né? Aí naquele ano foram feitas exposições de quadros, as pessoas venderam os quadros e repassaram uma parte como doação para a entidade, outro fez um lançamento de livro. Então tudo isso movimentava o social das pessoas na cidade e sempre com cunho de voluntariado e de assistencialismo ao efetuarem as doações. Aí essas doações não eram através da Nuit de Noël, elas eram diretamente para
Associação dos Amigos do HC. Nós fomos para lá com a equipe, ocupamos 2 salas, porque era assim, nós tínhamos que fazer moto contínuo, os mensageiros, eles iam entregar esses convites para as pessoas. Aí algumas pessoas diziam, vendi tudo, então, conta do banco, por favor, deposita. Olha, só vendi metade, então nós mandávamos buscar a metade e a metade a pessoa depositava ou mandava um cheque nominal, como fosse melhor. Não continuei o trabalho depois disso, porque o meu envolvimento era a Anuíde Noel. A Anuíde Noel não aconteceu mais e os meus outros eventos continuaram. Então eu participava de jantares quando tinha, comprava o meu ingresso e ia, como eu faço isso até hoje. E conheço muitos dos que aqui participaram. Pude indicar pessoas, então eu me lembro que teve o Mauri Mendes, que eu indiquei para vir, porque, claro, você vai trazendo amigos que podem colaborar. Ele foi depois, eu acho que da comissão de conselho, acho que conselho não técnico, ele era do conselho fiscal. E trouxe o Toaldo, que acabou sendo presidente da entidade. Também era amigo e também participou, e aí, não, Toaldo, você tem que ir, você tem que colaborar, porque com ele vinham as gráficas que apoiavam, né? E continuaram apoiando depois também. Então, sabe, muitas pessoas vieram por amizade pessoal, porque o apelo da entidade ele é muito grande, e se a pessoa não conhece e não está aqui, ela não participa. Mas aí aqueles que tatuam do lado esquerdo do peito o nome da associação continuam indo aos jantares, indo a outras coisas, como eu faço até agora. Porque eu acho que a Anuíde Noel chegou ao seu propósito. Ela mobilizou um número muito grande de pessoas. E aí, esse apelo, as pessoas já participavam todas. Não havia mais necessidade de um evento desse porte. Porque nos últimos anos, eu acho que a associação teve que cobrir algumas coisas, porque diminuiu o número de pessoas participando. Então, no começo, você tinha 600 pessoas. No último, nós acho que tivemos 280. Então, você percebe que as pessoas começaram a se engajar neste movimento, no movimento de voluntariado e de tudo, e aí não havia mais propósito de fazer um baile, a rigor, porque as pessoas já estavam dentro, elas já estavam colaborando. Então, essa moldura permaneceu para o fortalecimento, mas aí outras atividades começaram a ser feitas, né? Eu conheço o atual presidente, como conheci os outros que por aqui passaram, e só tenho a aplaudir, porque todos eles deixaram, cada um deixou uma marca, tanto a Marilisa, quanto o doutor Scalco, quanto o próprio, agora, o nosso atual presidente também, marido da Ana. Então, você começa a ver, cada um traz alguma coisa que acrescenta a entidade, e o próximo vai trazer outra coisa também, porque são pessoas que têm contatos diferentes, ambientes de trabalho diferentes, então isso tudo acaba fortalecendo essa renovação, fortalece a entidade. Eu acho que não só essa, todas. Eu acho que eu tive muito orgulho em poder fazer parte dessa entidade e de ter participado de uma época de crescimento dela. Eu acho que isso me completou muito. Depois, com o passar dos anos, eu também fui trabalhar numa outra entidade, que é o Instituto TMO. E lá eu fiquei por 16 anos. Mas são duas entidades irmãs. Então, automaticamente, como o Instituto também apoia o HC, eu convivi muito em várias ocasiões, junto com a Associação dos Amigos, nos unimos em algumas atividades e nos fortalecemos, porque o mote é HC. Então, isto é uma coisa... E eu, quando vim para a Associação dos Amigos do HC trabalhar, eu trouxe também a bagagem de ter trabalhado em outras entidades. Eu fui vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, então esses amigos de lá também acabaram vindo, inclusive, a participar de comissões. Posteriormente, o Dr. Fernando Miranda participou de um dos conselhos também. Eu acho que isso são amizades que duram para sempre. E muitos continuam aqui. Tá? Sabe, Simval e Regina, que eram meus companheiros de associação comercial, vieram para cá.
E estavam aqui e foram atuantes até recentemente, depois do falecimento do Simval, permaneceu só a Regina, né? E outros também. Então você começa a ver que Curitiba não é tão grande nessa hora. As pessoas se conhecem e quando a causa é bonita, como esta é, e importante, as pessoas se abraçam e colaboram. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu gostei muito de fazer. Sabe, é muito difícil de a gente desejar uma coisa para a Associação dos Amigos, porque hoje, como eu já disse anteriormente, ela é uma potência nacional. Ela é lembrada no Brasil. Quando você fala da Nuída Noel de Curitiba, que apoiava o HC através da Associação dos Amigos, muita gente vai lembrar. Então, eu acho que a Associação dos Amigos se firmou como um exemplo. E esse é um trabalho que se somou ao longo desses 35 anos, que começou com a doutora Oda e termina hoje com o Pedro, todas as pessoas unidas em prol da mesma causa. Isso é uma coisa muito bonita e é uma coisa muito difícil, porque a gente vê muitas entidades às vezes acabarem porque as pessoas não viveram nos seus corações essa missão. E eu acho que esta da Associação dos Amigos, ela se perpetua porque as pessoas continuam vivendo essa missão, que é de ajudar o HC. Quando essa ideia foi trazida para o grupo pelo Dr. Fernando, eu já fiz parte, e nós nos espelhamos nessa do Rio de Janeiro, que era aquela acabou rapidamente, esta continuou, porque aquela ela não tinha esta base de amizade, de social, de ajuda ao hospital, porque o hospital, a gente tem que considerar, o hospital de clínicas hoje, ele é expoente em várias patologias, ele no caso do transplante de medula óssea, que eu vivenciei 16 anos, ele é um dos melhores do mundo. É um dos 8 melhores do mundo. A equipe é muito boa. E se você passar para o transplante cardíaco infantil, para a área de cardiologia, para a área de nefrologia, eles também são expoentes. Então, você vê que existe um cunho muito grande de envolvimento, não só profissional, como voluntário, para todos esses andares, porque cada andar é uma coisa, né? E que a Associação dos Amigos abraçou isso há 35 anos atrás de uma forma muito forte, tanto que esse laço dura até hoje e cada vez melhora. O que hoje a Associação dos Amigos faz pelo hospital, eu conheço muito poucas entidades no Brasil que façam a mesma coisa. Por isso que eu digo que ela hoje é um expoente nacional. A partir do momento em que eu abracei esta causa, hoje meio distante, né? Mas continuo admirando. Eu só tenho a parabenizar todos os amigos que se envolveram na Associação dos Amigos do HC. Cada um imprimiu uma velocidade de ação, uma direção de ação, mas sempre todos eles colheram excelentes resultados. E hoje em dia você vê, pelo próprio favorecimento que algumas arrecadações permanentes favorecem o hospital, a Associação dos Amigos é fundamental. O Hospital de Clínicas, sem as entidades que os apoiam, e em destaque esta entidade, a Associação dos Amigos do HC, não teria condições de desempenhar o trabalho que ele desempenha hoje sem esse apoio. Por mais que a gente saiba da qualidade das suas equipes e do profissionalismo dos seus médicos, não teria condições. A Associação dos Amigos hoje é a diferença entre executar alguma coisa ou não para o HC. Eu mandei para cá, na época, envelopes com todas as fotografias de todos os anos. E fiz álbuns que, quando nós mudamos, eles ficaram numa caixa. E essa caixa eu me mudei logo depois para uma chácara. Ela ficou guardada na chácara, a caixa, porque eu nunca abri. E quando eu fui abrir, uns anos atrás, eu achei os álbuns. Aí, falando com o Pedro e com a Ana, eu falei, olha, eu vou mandar para vocês. Isso está guardado há 25 anos. E eu não olhava mais, eu nem lembrava que eles tinham sido montados.
E eu fico contente de tê-los achado, estava em perfeitas condições e mandei para cá. Então esse é um arquivo com fotos do que foi a Noite de Noel. A newsletter começou na primeira Noite de Noel e durante os 8 anos foram impressas newsletter, sempre na época e ela era distribuída no evento e para as pessoas. Então as pessoas levavam para casa. A primeira contou uma história, mas a última contou muitas histórias, porque as realizações já eram imensas, a participação de pessoas era muito grande. E isso tudo eu acho que foi muito bem captado pelo Carlos Macchia, que fez esse levantamento durante todos esses anos. E graças aos vários apoiadores, gráficas diferentes, nós conseguimos imprimir isso e resgatar uma parte da memória do trabalho, né?